Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o IRIM, o fundo que o pessoal brinca que é o irmão mais novo do IRDM, e eu não estou trazendo ele à toa para vocês hoje. Como os fundos são muito parecidos, é a mesma gestão, aqui no IRIM tem só um mandato um pouco mais amplo, ele pode investir em diversos tipos de ativos, até ações, coisa que o IRDM não pode fazer. Porém, o IRIM tem carteira muito semelhante ao IRDM, inclusive exposto nos fundos problemáticos aí das últimas semanas, como HCTR, DEVA, enfim. E por que eu estou trazendo esse vídeo? O IRIM ele é um fundo com um PL, um patrimônio líquido, ainda muito pequeno, cerca ali de 185 milhões. Logo, a gestão ela consegue, caso ela queira, fazer um giro de carteira muito rápido. Então, a gente vai avaliar aqui alguns pontos para tentar entender a cabeça do gestor e tentar prever alguns passos que ele pode tomar lá no IRDM, tá? Então, eu vou comentar sobre o fundo e quando chegar nesse momento eu destaco para vocês. Sobre o IRIM. Então, o fundo distribuiu R$ 1,01 no último mês. Tá? O fundo vem distribuindo mais ou menos nessa faixa. Para quem não conhece, como eu disse, o fundo ele tem aqui um mandato mais amplo, como se fosse um hedge fund. Entretanto, ele ainda não está utilizando a estratégia, digamos, na sua totalidade. A gente vai ver que a exposição dele em outros ativos ainda é muito pequena. O gestor coloca aqui, então, alguns pontos macroeconômicos, que a gente já sabe que o país vem enfrentando aí, principalmente arcabouço fiscal, taxa Selic, enfim. Taxa de administração e gestão do fundo é de menos de 1%, 0,98, sem taxa de performance. Aqui a gente consegue ver a distribuição do fundo e a gente tem notado que depois da deflação ele se recuperou, mas está mantendo essa faixa de R$ 1,02, R$ 1,01 centavinhos por cota, não tem conseguido mais manter essa faixa de rendimento que lá em abril, maio, junho ele estava mantendo. Aqui nesse período o fundo estava conseguindo fazer bastante giro, o que facilitava para esse dividendo estar tão alto. Aqui a gente consegue observar a carteira do fundo, ele tem um pouco mais de CDI quando comparado ao IRDM, entretanto ele tem muitas operações aqui iguais às operações do seu irmão mais velho, vamos chamar assim. Olhando aqui também a carteira de fundo que ele separa, inclusive lá no IRDM, né, o fundo imobiliário de renda fixa, ele tem inclusive o mesmo ativo. Aqui na carteira de FII, que ele tem os fundos problemáticos, digamos assim. Então ele tem DEVA11, HCTR, não tem Versalhes nem Tord, mas ele tem aqui uma exposição relevante do PL, do IRIM, dá aqui cerca de 7,5% nesses dois fundos que estão muito problemáticos. Para quem não viu, o HCTR tem ali 50%, 60% do PL comprometido, o DEVA também tem uma grande porcentagem, eles tiveram muitos problemas. Para quem não está entendendo, eu vou deixar linkado aqui para vocês os vídeos que eu fiz desses fundos, inclusive em um dos vídeos trouxe aqui, acho que em primeira mão no YouTube, foi o primeiro vídeo postado sobre o assunto, que foi o processo do CRI da empresa GPK, estava ali, tinha conseguido a suspensão do pagamento, depois eles desistiram desse pedido, eu trouxe aqui em primeira mão para vocês. Ele tem também exposição do seu próprio irmão mais velho, o IRDM, então indiretamente ele vai ter exposição em DEVA, HCTR, Versalhes, Tord, por ter essa exposição. Então daria aqui cerca de 9,2% em exposição problemática. Entretanto, essa exposição no IRDM ela é indireta, né? O IRDM tem muitos outros ativos. Inclusive, pessoal, essa é uma dica de como vocês têm que calcular mais ou menos o preço justo para você adquirir aquele fundo considerando o risco. Então, por exemplo, se você tem aqui, vamos facilitar a conta, 5% em DEVA e você acredita que esse fundo está completamente perdido, que tudo que está lá dentro não vai valer nada, as garantias, e o fundo vai, digamos, a zero, você corta ali 5% do valor patrimonial e pronto, você chegou num valor minimamente justo. Essa é uma forma que eu tento passar, que é uma forma muito simples, tá? Obviamente que tem muito mais coisa que você tem que
ponderar dentro disso. Por exemplo, se 50% do DEVA tem problema, não faz sentido você cortar todo o preço dele. Mas se você quer trabalhar com bastante margem e de uma forma bem simples, essa é uma das estratégias que eu usava, principalmente quando eu era iniciante, para eu conseguir valorar ali o risco-retorno dos papéis e saber se eu tinha ou não que investir naquele papel. Obviamente, com o passar dos meses, dos anos, eu fui me aprofundando e criando novas técnicas. E se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu posso também fazer um vídeo, deixa aqui abaixo. Ele tem aqui o grande diferencial quando comparado ao IRDM, que é poder investir em ações. Se a gente for olhar aqui a distribuição por ativo, a gente vai ver que ainda é muito pouquinho. Então aqui é cerca de 1,34% só, o resto é basicamente CRI e FII, dividido aqui em IPCA. Tem um pouco mais de CDI, mas muito parecido com o IRDM. Aqui ele coloca também o mesmo movimento que ele fez lá, ele enxerga uma piora no risco de crédito, então ele está querendo fazer caixa e focar em operações mais high grades. Aqui a gente consegue ver as compras que ele fez, então alguns CRIs, interessante, né? Focado aqui no GPM, tá bem em desuso, né? A gente tem visto menos negociação. Fez aqui a compra de CPTS, um preço interessante, vendeu aqui o RBHY, que já vai também, né, de encontro aqui com a tese dele. Finalmente chegamos aqui ao HCTR DEVA. Então ele coloca aqui que o IRIM já vinha diminuindo a posição nesses dois fundos e que ele está de olho aqui no desenrolar dos fatos. E o CRI Sugoi que teve vencimento antecipado. Pois bem, a grande vantagem de analisar o IRIM, e essa é uma estratégia que eu vejo muitos investidores fazendo, é justamente por ele ser um fundo pequeno. E o que eu quero dizer com isso? De março para abril, que foi quando ali a gente viu os problemas se agravando no HCTR, DEVA, obviamente que o IRDM sofreu bastante, a cotação chegou ali a R$ 75,00, pensar que esse fundo já foi negociado a 140. E por óbvio que o gestor do IRDM ele não vai conseguir desovar todas as cotas que ele tem desses fundos. Ele já vinha fazendo vendas mês a mês, mesmo que no prejuízo, mas se ele simplesmente zerasse a posição nesse momento, ele teria um prejuízo ali gigantesco por cota, ia ter que ficar sem distribuir por meses para compensar esse prejuízo e ia acabar de desabar as cotas desses outros fundos no mercado secundário, porque simplesmente ele ia limpar o book com a oferta de venda. Então lá está completamente descartado essa possibilidade. Entretanto, aqui no IRIM, o gestor tem essa possibilidade. Como eu falei, é um fundo pequeno, que tem aqui em valores nominais cerca de 9 milhões no DEVA e quase 5 milhões no HCTR. Se ele quiser vender isso aqui a mercado, ainda mais nesse momento de desespero que muita gente vendeu, e aqui eu não estou entrando na discussão se deveria ter vendido, deveria ter comprado, enfim, teve demanda de venda e também teve muita gente comprando. Então o fundo conseguiria, enfim, finalizar essa posição. Obviamente que ia ter ali um prejuízo alto a compensar dos dividendos, mas ele poderia terminar essa posição. E por que isso é muito interessante? Porque se ele fizer de fato isso, para mim é um ponto assim de extremo alerta no IRDM. Por quê? Porque vai me mostrar que ele não quer estar nessa posição, que ele não acredita mais na gestão, porque se ele acredita que a gestão consegue reverter, não tem por que ele vender no prejuízo grande. Então, se no IRIM ele fizer isso, eu entendo que no IRDM ele conseguiria, só não vai fazer por falta de liquidez. E aí liga um segundo alerta, que eu também já falei no vídeo do IRDM, que o IRDM tem posição relevante nesses fundos. Inclusive, em um deles consegue chamar sozinho uma assembleia. Você tem que ter 5% das cotas para chamar uma assembleia. Chamando uma assembleia, uma das pautas que você pode propor é a troca da gestão. Então, isso é algo que está no meu radar, que eu tenho visto pouca gente falar, e talvez analisando aqui o passo que ele vai dar no IRIM, a gente pode prever um passo futuro no RDM, que lá na frente pode desencadear essa troca. Obviamente que aqui é um exercício de futurologia, mas vocês, e com certeza aqui tem já investidor há mais tempo, vai começar a observar que no relatório dá para a gente tirar muita informação que está nas entrelinhas e que no futuro acaba
de fato acontecendo. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo é isso, se inscreve, chegando a 1000 inscritos, conteúdo exclusivo no Telegram, e o Telegram está aqui no comentário fixado e na descrição. Beleza? Valeu!